Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? Vamos jogar a preguiça de lado e vamos partir para mais uma aula de hoje. O nosso conteúdo é dando continuidade à semana passada, heranças africanas. Nós vimos que o continente africano é um continente muito grande, cheio de variedades, cheio de riquezas, com povos e culturas totalmente diferentes umas das outras. E pensamos, como é que essa cultura africana veio parar aqui no Brasil? Como é que isso existe no nosso dia a dia até hoje? É isso que vamos ver na aula de hoje. Mas primeiro a gente tem que saber como esse negro chegou aqui no Brasil e teve influência na nossa cultura, certo? Então vamos lá. Como os negros chegaram ao Brasil? Quando? Que data foi essa? Isso aconteceu por volta de 1538. Não se sabe uma data exata de quando esses negros chegaram, mas calcula-se que foi por volta de 1538. Esses negros, eles vieram com um único objetivo: trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. Eles não vieram por livre e espontânea vontade. Eles vieram como escravos. Eles foram retirados de seu lugar natural, das suas tribos e das suas famílias. Foram sequestrados e foram trazidos à força. Infelizmente, essa é a realidade. Mas você saberia me dizer o que é uma escravidão? O que é ser escravo? Vocês conseguem me responder essa pergunta? O sistema de escravidão é um sistema onde uma pessoa, um indivíduo, ele é propriedade de outra. Aqui nós temos o negro como propriedade e o branco como proprietário, como dono. Então, o que é que acontece? Esse branco, essa pessoa, ela pode fazer o que quiser com seu escravo. Ela pode comprá-lo, pode doá-lo, pode vendê-lo, pode também castigá-lo de qualquer forma, porque aquela pessoa é sua propriedade. É como se eu tivesse um objeto em minha mão e dissesse, se eu quiser quebrar a hora que eu quiser quebrar, eu posso, porque é meu. Era assim que os negros eram tratados, infelizmente. Eles não tinham vez, não tinham voz, não tinham liberdade, não podiam fazer o que queriam. Então, essa é a realidade da escravidão. Essa é a realidade do sistema da escravidão na época. Isso é triste e cruel, mas foi um fato que aconteceu não só no nosso Brasil, também em outros países. E como esses negros, eles foram trazidos até aqui o Brasil, até nosso país. Eles viajavam em navios negreiros. E esses navios, eles receberam esse nome pelo fato dele fazer o tráfico, o comércio, trazer da África ao país que iria ser vendido. Eles traziam esses negros. E esses escravos, eles vinham amontoados nos porões. Eles não tinham higiene, não podiam sair para respirar, para tomar fresco, não tinham alimentação adequada. As higienes pessoais eles não faziam. Então, o que é que acontecia? Como o trajeto era muito longo, eles ficavam com falta de alimentação e adoeciam. Outro fator, eles adquiriam doenças ao longo do caminho, ao longo do percurso, pela falta de higiene que se tinha lá. Eles dormiam tudo amontoados uns em cima dos outros. Eles não podiam sair para fazer suas necessidades. Então era muito difícil. Aqui nós temos uma foto onde mostra que esse escravo ele não era somente um homem. Ele era escravo homem, escravo mulher e escravo criança. E isso era muito difícil, porque essas pessoas eram retiradas das suas famílias. Então, quando eles chegavam no Brasil ou em qualquer outro país, as pessoas não se importavam se eles iam ficar juntos, como vinham crianças e mães e pais, homens, eles não se importavam se iriam ficar juntos ou não. Eles colocavam todos lá para ser vendidos. Então, esse escravo ele era exposto nos pátios dos comércios, enfileirado para todos os ricos, brancos e fazendeiros,
verem as qualidades e os atributos que esses escravos tinham. Então, quando eles eram expostos, eles tinham que mostrar que eram fortes, que tinham boa aparência, que tinham todos os dentes na boca. Isso era um sinônimo de uma qualidade, de uma coisa boa, que ele seria uma pessoa, uma mão de obra boa que ia aguentar o trabalho pesado. Aqueles escravos que eram pálidos, que eram magros, que tinham aparência doente, eles eram escanteados e tinham dificuldade para ser comprados. Então, nós temos aqui um anúncio de venda. Na Rua do Carmo, número 57, vende-se o escravo de cor preta, com 17 anos de idade, prendado e sem defeitos. O que a gente enxerga disso? Esses escravos, eles eram expostos para ser vendidos e existia uma propaganda para isso. Hoje em dia, quando a gente vai numa loja e quer comprar um objeto, a gente sempre procura o melhor e procura saber também as características desse objeto. Infelizmente, era assim que o negro era tratado. Se colocava anúncios sobre as vendas deles e quanto mais qualidade ele mostrava ter, mais rápido ele era vendido, certo? E após serem comprados, os escravos eram levados para os engenhos de cana-de-açúcar. Chegando lá, o destino deles era dormir novamente, tudo amontoado em um determinado lugar. Eram porões grandes, como a gente vê aí na imagem, só tinha porta, não tinha janela, pelo fato de eles se precaverem de o negro não querer fugir. Então, o que acontecia? Não tinha uma ventilação, uma entrada de ar adequada, fazia muito calor dentro dessas senzalas. Você pode perceber também que existe um tronco na frente da senzala. O que acontecia nesse tronco? Quando o negro era rebelde na vista do seu senhor, ele era castigado, levava chibatadas. Então, quanto mais rebelde ele fosse, mais duro seria seu castigo. Se ele fizesse uma coisa leve, o castigo seria leve. Se ele fizesse uma coisa pesada, se ele tentasse fugir, ele iria ser castigado cruelmente. Quando a gente compara as duas casas onde os negros viviam e a casa dos senhores, a gente vê a diferença enorme. A casa dos senhores, ela mostra ter luxo, é bonita. As senzalas não tinham essa prioridade. Por quê? Era somente para abrigar pessoas que eram consideradas mão de obra escrava, que não tinha importância e era um lugar que era somente para dormir. Então havia essa diferença e esse tratamento, lógico. Então, o responsável pelos negros nessas fazendas, ele era chamado de feitor. Esse feitor, além de organizar os trabalhos, destinar para onde o negro iria trabalhar, ele também era responsável por dar os castigos, amarrar no tronco e dar as chicotadas. Os negros, eles podiam trabalhar tanto nas lavouras, os engenhos, quanto também na casa dos senhores. As negras eram amas de leite, ou seja, as brancas não queriam dar seu leite a seus filhos e as negras forneciam esse leite. Também os homens trabalhavam como empregados dentro da casa dos senhores. Tinha essa diferença, mas todos eles, lembrando, eram escravos. Eles não tinham a liberdade de viver como queria. Eles pertenciam a uma pessoa, certo? E como é que a gente traz essa cultura africana para a nossa sociedade? Então, foi uma luta muito grande do negro, foi uma luta muito grande até chegar à sua libertação. E essa influência está acarretada na nossa cultura até hoje. Nós somos um país miscigenado, branco, negro e índio. Essas raízes estão dentro de nós, faz parte da nossa cultura. Então, a influência africana, ela influenciou tanto na dança como festas religiosas. Nós temos o maracatu, que é uma dança onde eles se fantasiavam de rainhas, reis e escravos para mostrar como é que era a vida deles. Temos também a congada,
que era uma roda onde eles tocavam tambores e dançavam. Temos o frevo, que esse frevo, a palavra frevo, vem da palavra ferver, porque é uma dança que tem um ritmo muito agitado. Então, a palavra ferver originou-se frevo, o nome da dança. Temos também a capoeira, que lá na escravidão ela era tida como uma defesa pessoal, porém os negros eles não podiam mostrar essa defesa porque eles eram massacrados. Então eles colocaram isso como se fosse uma dança. Eles dançavam a capoeira, mostravam como era para não ser massacrados. Temos o samba também, que samba vem de uma palavra que se chamava umbigada. O samba é extremamente proibido porque os brancos achavam a dança muito ofensiva para eles. Então o que acontecia? As rodas de samba eram proibidas. No nosso vocabulário também utilizamos palavras como moleque, cachimbo, machixe. Essas palavras são de origem africanas e está incluída no nosso vocabulário, no nosso modo de falar no nosso cotidiano. Quem nunca falou? Quem nunca chamou alguém de moleque? Quem nunca viu o machixe? Quem nunca viu um cachimbo? Então essas palavras são lá da origem africana. Temos também os instrumentos musicais, como o berimbau, que era usado na capoeira, o tambor no batuque da congada, no samba. Temos o pandeiro também, que é utilizado no samba. Então esses instrumentos musicais são de origem africana também. Na alimentação, nós temos a feijoada. É bom lembrar que a feijoada, ela foi feita, a origem dela era que nas senzalas, o que acontecia? O resto de comida que sobrava na casa grande dos senhores, eles eram trazidos para a senzala e a partir daí os escravos faziam sua alimentação. E essa feijoada tinha principalmente orelha, focinho e rabo de porco. Ela era basicamente feita desses ingredientes, que era o resto que sobrava da alimentação, que era feita para os ricos. Nós temos o acarajé, que é uma comida, é uma alimentação da Bahia, principalmente da região da Bahia. E temos o quibebe, que é como se fosse um purê de abóbora, de girimum, como a gente conhece. Temos também o vestuário, que é as roupas, os colares, os turbantes, que são acessórios que a gente utiliza no nosso dia a dia, que achamos muito bonito, mas que veio lá da África, das mulheres africanas que trouxeram aqui pra gente. Então, pra gente ver e avaliar essa influência, a gente tem que enxergar realmente que ela existe. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, tem preconceito ainda com o negro, porque ele veio de uma trajetória muito sofrida. O negro ele sofreu bastante para chegar até hoje. E hoje em dia, na nossa realidade, ainda existe discriminação por cor. Ainda existem pessoas que se acham superior somente por ser branca. Mas isso é uma coisa que não deve existir. A gente sabe que ninguém é superior ao outro somente pela sua cor de pele, somente por sua característica física. Não existe isso, porque dentro de nós passa o mesmo sangue, o sangue vermelho. Nós não temos que achar que somos superior a outra pessoa. Isso é a realidade que o negro ainda vive hoje. As pessoas discriminam, menosprezam, acham ele inferior, acham que o negro a gente associa somente a pessoas más, e isso não existe. Eu trouxe um poema que se chama Ser Negro, de Robélia Aragão, que a gente vê isso, essa luta. Ser negro não se resume à questão da pele, não se resume à questão dos cabelos crespos. Ser negro é sentir-se negro num país miscigenado, assumir as suas raízes. Ser negro é ter coragem, atitude. Ser negro é lutar para ser igual nas diferenças, acreditar que não é inferior a ninguém.
Ser negro é ter princípios, valorizar sua beleza, ser capaz, fazer acontecer neste país onde as pessoas ainda são influenciadas por ideias preconcebidas. Enfim, ser negro é ser humano. É isso que nós temos que enxergar. Não é o tom da pele, é a pessoa, é o caráter, é o princípio dela. Você não deve se achar superior a outra pessoa por você simplesmente ser diferente, certo? Temos outra aqui, ó. Solte o cabelo e prenda o preconceito. A gente tem que assumir nossas raízes. Tem o cabelo liso, tem o cabelo crespo, tem o cabelo cacheado, tem o cabelo ondulado. Cada um tem que assumir sua característica sem ter vergonha. Se você é negro, assuma sua característica, não importa o que os outros vão dizer, certo? Você é igual a todo mundo. Nós somos iguais e temos nossas diferenças. Não somos superiores a ninguém. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Espero que tenham compreendido o assunto. Não deixem de ler o texto e responder as atividades. Qualquer dúvida que tiverem, só fazer a ligação de vídeo, mandar a mensagem, deixa a vergonha de lado e entre em contato, para mim poder explicar melhor qualquer dúvida que vocês tiverem. Até a próxima aula, meus amores. Beijos. Até logo.